mas já morreu. Mas já morreu. Morreu de uma vez. Bora! Hora do show, porra! Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês o review de Re:Zero, episódios 1 ao 8. Não esquece de dar uma conferida lá no Crunchyroll, porque o Re:Zero está disponível no Crunchyroll e simultâneo com o Japão. Então, sem mais demoras, vamos lá. Bom, o Re:Zero é um anime baseado na light novel de Tapei Nagatsuki, tendo seu anime produzido pelo estúdio White Fox, que tem como produções mais conhecidas Steins Gate e Akame ga Kill. É um estúdio relativamente jovem no mercado, mas traz uma animação bem competente aqui pro Re:Zero, né, com destaque especial pro cenário e ambientação que realmente trazem aquele ar de RPG medieval, com tudo muito bem detalhado, assim como os personagens também. A trilha sonora aqui do Re:Zero, ela tá ok. Ela não atrapalha, mas também não é algo tão extraordinário. A música de abertura fica a cargo de Konami Suzuki, com a música Redo. É um pop rock ali bem bacanudo e tal, legalzinho até. Bem louco! Tem como encerramento a música Styx Alex, interpretada pela banda Mitch and Royd. Tem uma pegada bem tuts, quero ver, que eu curti bastante, um encerramento bem legalzinho, e eu tenho gostado bastante de encerramentos ultimamente, né? E até deixei aí nos comentários se você gosta mais de músicas de encerramento ou de abertura. Bom, sobre a história a gente tem o jovem Subaru Natsuki, que logo no começo do primeiro episódio é transportado do nada para um mundo de fantasia medieval, semelhante ao de inúmeros RPGs por aí. Aqui a gente já tem um ponto bem interessante a se destacar sobre o anime, porque o Subaru ele é um nerd daqueles bem hardcore mesmo, né? Aquele otakão roots, né? De raiz. Típico Hiki Kokimori, resumidamente pessoas que não têm uma vida social fora do mundo de jogos, animes e tudo mais. Aliás, o anime e o mangá também de Welcome to NHK aborda bem esse tema, né? Então é aquele tipo de otaku que tem um travesseiro de wave, os caras é 4, né? Aquela coisa linda de viver. Que coisa absurda. Pois o fato dele ser totalmente habituado a esse universo faz com que ele aceite totalmente o mundo para qual ele foi enviado, sendo que ele inclusive acredita que está em um jogo nos primeiros momentos ali do anime, né? Ou seja, a gente acaba tendo uma justificativa bem plausível para que o personagem aceite sem maiores problemas o local onde ele está. Ah, bom! Além disso, temos um fã de anime dentro de um anime, né? Uma coisa que é muito semelhante ao que acontece com Itami ali em Gate, e também outros animes, existem diversos animes que acabam colocando um fã de anime como protagonista, né? E isso, obviamente, que é um artifício que, apesar de meio que batido, mas ainda funciona muito bem, que é de criar uma identificação do protagonista com o espectador, e que sua maioria acabam sendo rapazes da mesma faixa etária do Subaru, 18 anos, aliado a essa personalidade bem espontânea dele, encaixa bem com o contexto em que ele foi inserido. Fora isso, a gente tem um personagem realmente bem humano em suas reações, mas isso é uma coisa que eu falo até mais pra frente. Tudo corre de uma maneira bem natural na incursão do Subaru nesse mundo, e depois dele ser abordado por uns trombadinhos, ele tem um encontro com a puta de uma teté Emília. Bem gostosa. Ele acaba ajudando uma criancinha, se vê às voltas com essa mesma Emília para encontrar o brasão que fora roubado dela por uma ladra ali de nome Felt. E lembrando que o fato dele acompanhar a Emília se deve muito por causa dele não ter nenhuma noção, né? Apesar de estar bem ambientado, ele não sabe a língua do local, ele não sabe praticamente nada. Sabe de nada, inocente! Né, do local. Ele apenas está bem ambientado porque ele conhece o mundo de RPGs, né? O que acaba por justificar a união de ambos, né? Além dos dois possuírem realmente uma bondade latente. A vaca começa a ir pro brejo aqui quando a Subaru e a Emília, que nessa procura pelo brasão, finalmente encontram uma casa, que seria a casa do velho Ron. O Subaru entra e vê todo mundo fudido, lascado, todo mundo morto ali, e acaba sendo ferido mortalmente na barriga por alguém misterioso, né, que se oculta nas sombras. E a Emília, depois que escuta o alarde todo ali, entra na casa e acaba sendo morta também. Eba, que legal, um anime de 2 episódios em que todo mundo morre, todo mundo se fode. Que inovador, caralho, que divertido. Aí desgraçou foi todo. O X da questão e o grande diferencial aqui é que o Subaru acaba voltando à vida logo após ele ter sido morto, né? Como se ele estivesse voltando por um save point, que nesse caso acaba sendo a banca de frutas ali do pai da menininha que ele e a Emília ajudaram anteriormente. O que temos a seguir acaba por ser uma sequência infindável, praticamente, de mortes do Subaru, que acabam a acontecer de diversas maneiras diferentes, até que ele venha a entender o que realmente está acontecendo. O Retorno no Tempo lembra muito o filme No Limite do Amanhã, né, que é baseado no mangá All You Need Is Kill, onde em ambos, toda vez que a pessoa morre, ela volta no tempo, ela volta no save point, mais ou menos, ali do estágio que ela parou, né? Para entender mais facilmente, basta você colocar uma peruca do Kuririn e enviar ele pro mundo de Dark Souls. E morreu.
Pronto, a gente tem o Re:Zero. Nós acabamos por ter a premissa básica do anime, tendo um protagonista em um mundo medieval no qual toda vez que ele morre, ele retorna à vida e todos os acontecimentos são apagados, apenas a sua memória permanece. A parte que eu falei sobre o Subaru, não apenas ele, mas isso fica mais evidente nele, dele ser um personagem bem humano, vem do fato de que ele, além de se frustrar por inúmeras vezes por perder acontecimentos devido às suas mortes, porque vivenciar inúmeras vezes a própria morte acaba lhe trazendo muito pavor em sentir a dor do ferimento, de fato, né? Um paralelo bem legal com a experiência da vida que adquirimos ao longo dos anos, porque normalmente quando a gente é jovem acaba por não ter medo de nada. Com o passar dos anos, após diversas situações dolorosas, acabamos por nos tornar mais cautelosos e de certo modo mais medrosos também. E é o que a gente acaba vendo acontecer aqui com o Subaru. A cada morte ele acaba por se tornar mais cauteloso, porém também mais temeroso à sua própria dor e a dor dos demais mesmo. Um ponto legal sobre toda a história é que acaba por abordar esse tema de viagem no tempo, ou uma nova vida, um contínuo e meio que infinito, como a gente vê aqui, podemos ver diversas óticas dos mesmos acontecimentos, e aqui em RE isso é muito bem construído. Tanto que o velho Ron, por exemplo, a gente começa a nem dar muita bola pra ele no começo da série, mas com inúmeras repetições dos mesmos acontecimentos, acabamos por conhecer cada vez mais a personalidade dele, criando assim um laço com o personagem. O mesmo acontece com a Felt, com as irmãs Ren e Han, que vem aparecer mais pela frente, e a própria Emilia. A gente acaba tendo inúmeras sequências em que o Subaru muda suas atitudes, que lembram um pouco o efeito borboleta, e a consequência disso é através de um novo diálogo, uma sequência que aprofunda as características dos personagens. Eu tenho que salientar que parte disso lembra muito jogos em que temos diversas escolhas a tomar, como por exemplo Fallout, Mass Effect, Dragon Age, Skyrim, Heavy Rain, ou até mesmo como citado anteriormente Dark Souls. Eu chego até a me corrigir aqui nesse ponto, porque o Re:Zero me parece trazer mais o conceito de um videogame, onde você morre e a cada jogatina, dependendo de suas ações, no caso das ações do Subaru aqui, os acontecimentos diferentes vêm a ocorrer. Nesse ponto aqui temos uma abordagem puxada mais pro lado do All You Need Skill, morra e comece de novo, e bem mais distante, por exemplo, do Erased, que volte e corrija o que deu errado. Além disso, o clima de ação e aventura que o anime tem, no meu ponto de vista, transita bastante no gênero de terror e suspense. Muito disso deve-se a graças às sequências em que o Subaru morre, e a veracidade nessas cenas acontece graças à humanização presente no protagonista. Mas um personagem que posso destacar nos 3 primeiros episódios, lembrando que o primeiro é dividido em 2 partes, e que ajuda imensamente por esse clima de terror, é a Elsa, que ela tem o carinhoso nome de caçadora de intestinos. Uma mulher de peito. Mas que peito gostoso, hein? Com certeza, né? E aqui eu já posso falar que o anime não ameniza nem um pouco na violência. Podemos ver isso em uma das sequências em que ela mata o velho Ron com um copo quebrado lhe rasgando a garganta. Não vai doer, não vai doer, não vai doer. Hello, darkness, my old friend. Né, deve doer pra caralho. A Elsa se enquadra bem na linha daquela assassina psicótica comedora de cus e tripas, no caso, né? A cena em que o Subaru encontra ela pela primeira vez após ter sido assassinado por ela mesma, né, é realmente muito boa. Direito a um close bem sensual em sua boca delícia. Que mulher gostosa. A mão da punheta tá tremendo. Mostra todo o pavor que o Subaru acaba sentindo por ela, por morrer na mão dela novamente. Ficou realmente muito 10, porque mesmo sabendo que o personagem pode voltar, o que está no jogo são todas as coisas que o Subaru conseguiu. E caso ele morra, não conseguirá da mesma maneira. Ou talvez jamais consiga novamente. Que é um ponto que até quem joga Dark Souls sabe muito bem do que eu tô falando. Todas as cenas em que a Elsa aparece são carregadas de tensão, porque temos inúmeras vezes a demonstração do que ela pode fazer. No final das contas, o Subaru, com a ajuda do Reinhardt, que é um espadachim fodelengo lá, que o Subaru encontrou anteriormente, consegue finalmente afugentar a biscatona da Elsa. E isso em uma luta que ficou realmente muito foda, muito cheia de tensão, amor no coração. O que vem a seguir acaba por ambientar o Subaru, né, e nós também no caso, na situação política do reino de Lugúnica. Temos a explicação sobre a ausência de um rei, que coloca Emilia como uma possível sucessora, sendo que o brasão que havia sido roubado dela é o item que lhe dá direito a pleitear a coroa, o que explica a importância desse item e tudo mais. Além de introduzir alguns novos personagens, como a Beatriz, que é uma bibliotecária Lolita mal-humorada, o Lord Roswell, toma um banho bem gostoso ali com o Subaru. Além de suas 12 empregadas, as gêmeas Han e Ren. Outra vez? Até o final do 4º episódio temos um clima bem mais tranquilo na série, que é utilizado para dar um peso ao acontecimento final do episódio, que mostra o Subaru morrendo novamente ali, que além de um puta gancho foda, abre uma nova trama, pois dessa vez o Subaru não faz a menor ideia do que o matou. E esse fato que é carregado até o final do 6º episódio, que revela que a sua algoz desta vez foi Ren, que é um gancho bem lá Avenida Brasil, muito foda por sinal. Nos episódios 7 e 8 temos alguns acontecimentos bem interessantes, praticamente a abertura de um novo arco juntamente com alguns pequenos detalhes inseridos.
Primeiramente, todas as mudanças que o Subaru acaba por fazer trazem uma nova reviravolta à história, colocando primeiramente as irmãs gêmeas ali, as duas empregadinhas, contra o Subaru, né? O que resulta em mais uma morte dele, e depois, após tudo ser esfregado na cara dele de que por sua culpa as irmãs agora estão em uma situação de morte, ele acaba por demonstrar um ato heróico e se joga de um precipício para poder reiniciar o tempo, vamos falar assim. Ah, não, ele é tão bonito para morrer! Ah! Todo o 8º episódio vem para mostrar a trajetória do personagem salvar a todos ali que estão à sua volta, né? Agora do castelo. E 2 pontos eu tenho que destacar, né? Primeiramente, a energia maligna que impede ele de dizer sobre a capacidade dele de voltar à vida, né? Toda vez que ele tenta falar isso, na verdade apenas uma vez acontece, mas enfim, é impedido por uma energia meio que demoníaca ali. Uma presença maligna. Presença maligna. 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 Que já abre precisamente para a trama principal da história, né? Que seria esses restarts que ele tem na vida dele. E tudo acaba parecendo ter uma grande ligação com a bruxa Satella. A parte curiosa, que abre precedentes até para uma teoria, é de que eu acredito que a primeira vez que o Subaru chegou a esse novo mundo aí, que ele tá, ele se encontrou com a bruxa Satella e não com a Emília. Lembrando que as duas, teoricamente, possuem inúmeras semelhanças que já foram apontadas por outros personagens. No caso, elas são meio elfas, de cabelos prateados e aquela coisa toda. Pra finalizar, eu tenho que destacar com certeza a belíssima cena em que o Subaru é consolado pela Emília. Realmente ficou uma cena muito tocante, muito bonita mesmo, que une ali os personagens e mostra todo o sofrimento que o Subaru tá passando na vida dele, né? E a gente acaba por terminar o episódio com o Subaru indo à mesma vila em que ele foi em uma das suas passagens anteriores, só que dessa vez com as duas irmãs gêmeas, lembrando que da outra vez ele havia ido apenas com uma. Ele acaba indo para essa vila porque ele tem uma pista de que ele teria sido amaldiçoado nessa vila, né? A Beatriz fala para ele que para amaldiçoar alguém seria através do toque. Mas é bem isso mesmo, gente. Sobre os episódios é bem isso mesmo. Bom, para finalizar, eu até fico feliz por ter esperado para assistir o Re:Zero, porque cada final do episódio é realmente angustiante. Realmente temos aqui um time que sabe trabalhar muito bem a atenção dos episódios, atraindo o espectador a ver o próximo episódio mesmo, né? Obviamente os temas e o personagem podem até não parecer tão inovadores como apontado nas pequenas peculiaridades inseridas nos personagens, como o fato do Subaru, apesar de nerdão, não é nem um pouco mané, né? Tendo muita atitude, ou mesmo a Emília, que apesar de seguir aquela linha de bondosa, o faz sempre tentando esconder que ela é realmente uma pessoa boa, por ser algo natural de sua índole. Aliado a isso, a narrativa que te prende, tanto o humor inseridos nos momentos oportunos, torna o RE um anime realmente muito sensacional. Por humanizar os seus personagens, que mesmo esses caindo em um senso comum de personagens de animes, acabam por ter seu charme, ajudando bastante a abafar ou até mesmo afastar qualquer comparação que possam surgir com Erased e qualquer outra obra que envolva retroceder no tempo, enfim. Temos aqui uma obra que trabalha muito bem temas recorrentes do universo nerd e otaku, mas por ser bem feita, não atrapalha o andamento da série, mesmo tendo um protagonista que é a fusão do Kuririn com o Satoru do Erased, né? Mas basicamente é bem isso mesmo, né? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Mas pra finalizar, não esquece de fazer aquela camaradagem marota que eu pedi no vídeo anterior, mas vou pedir nesse de novo, que é de indicar para 5 amigos seus ou 5 pessoas que você acha que vai gostar do canal, pessoas que você acha que vai se identificar, indicar algum vídeo meu, indicar o meu canal mesmo para essas pessoas. Isso seria uma ajuda tremenda para mim, vocês não têm noção de quanto isso me ajudaria. Além disso, eu queria mandar um grande abraço pro Dan, dublador de Araki, que é um truta meu parceiro aqui do canal também. Entra lá no canal dele, se inscreve que é muito bom. E também queria pedir para vocês dar uma força para o nosso grande amigo Ikki, do canal Ikki Play Cine. Ele tá participando de um concurso ali para conseguir ganhar um kit de Zack Wilda. Zack Wilda, quem gosta de Zack Wilda aí. Eu vou deixar o link na descrição, é só você votar, basta votar com a sua conta do Facebook mesmo, não tem problema algum. Dá uma força aí pra ele tentar ganhar esse kit de guitarra que Mano Ikki é um mano firmeza. Tem um videozinho dele lá tocando, é foda pra caralho. Beleza, minha gente? Se gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. Não tá no canal, é só inscrever-se e deixa aí nos comentários alguma situação da sua vida que você queria poder voltar no tempo pra fazer diferente, né? Olha que coisa bonita aqui. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!